Olá, aqui é o pastor Lucas Martins. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Eu quero convidar você para orar comigo. Há uma palavra para o teu coração nesse dia e eu quero encorajar que você abra o teu coração para receber tudo aquilo que Deus tem a comunicar com você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo especial em que nós podemos ser ministrados pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo agora esteja agindo na vida, na mente, no coração, nas emoções, no interior de cada pessoa que está recebendo essa mensagem. Que toda ação do maligno, todo poder do diabo, toda influência de Satanás caia por terra agora no nome de Jesus. Toda fortaleza de mente seja Deus desautorizada agora no nome de Jesus a permanecer nesta vida e que o Espírito da verdade, o Espírito de Deus esteja se manifestando a cada pessoa que está assistindo esse vídeo no nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho um tema interessantíssimo para compartilhar com você. O tema rompendo com as maldições familiares. Rompendo com as maldições familiares. É sabido que esse tema é muito interessante, instiga alguns, levanta realmente suspeita no coração de algumas pessoas que perguntam assim: pastor, será que eu tenho uma maldição familiar? Porque eu olho para a história da minha família, porque eu olho para o histórico familiar da minha mãe, do meu pai, e quando eu vejo a minha própria vida, parece que existe um karma. Parece que a gente dá sequência a um histórico maldito. O que será que eu preciso fazer? Então, essa mensagem é justamente para você que vai, nesse dia, analisar a tua vida e à luz da palavra de Deus, vai ser abençoado. A herança é algo que nós recebemos por parte dos nossos pais. Todos nós recebemos algum tipo de herança. Alguns recebem heranças boas, outros recebem heranças ruins. É por isso, queridos, que nós precisamos lidar com as heranças. E a forma que nós temos como lidar com as heranças espirituais ruins é nós estando posicionados em Deus para romper com tudo aquilo que nós recebemos negativo espiritualmente. Toda opressão do inimigo, toda perseguição espiritual. É importante nós destacarmos o que a palavra de Deus nos fala em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu percebo que muitas pessoas têm tentado sair do seu meio familiar, mudando de cidade, mudando de região, mudando até mesmo de país, achando que vai se desvencilhar dos problemas familiares. E muitas vezes elas percebem que esta mudança geográfica não é necessário para viver uma vida feliz. Por quê? Porque a herança precisa ser tratada. Não adianta você mudar de lugar para lugar e continuar perseguido e continuar amaldiçoado. É por isso que a palavra de Deus, ela fala: olhe, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Então tem muitas pessoas que estão fugindo do diabo. Tem muitas pessoas que estão com medo do diabo. Mas em primeiro lugar, você precisa se sujeitar a Deus. E então você resiste, você enfrenta. É necessário para que as maldições sejam rompidas, para que você venha se desvencilhar de toda a carga espiritual que te persegue. É necessário que você tome uma postura de resistência espiritual debaixo da autoridade de Deus sobre a tua vida, sujeito à vontade do Senhor. Você resiste ao diabo e então o diabo foge de você. Neste mundo não há nada neutro. O mundo espiritual, ele é real. Muitas pessoas, elas tendem a camuflar o mundo espiritual. E elas dizem: pastor, as coisas no mundo espiritual não são bem assim. Tudo é Deus ou tudo é o diabo? Não, às vezes não é nem de Deus, às vezes não é nem do diabo, mas no mundo espiritual não existe nada neutro.
E a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala que se uma pessoa está debaixo do governo de Deus, essa pessoa está debaixo da bênção. Se uma família está debaixo do governo de Deus, essa família está abençoada. Mas se uma pessoa ou uma família estão debaixo do governo de Satanás, estão vivendo em pecado, estão quebrando os decretos de Deus, estão vivendo uma vida longe da vontade do Senhor, essas pessoas estão debaixo da maldição. Tanto bênção quanto a maldição, elas são consequências das nossas atitudes. Você acha que a bênção é de Deus? Você acha que a maldição é de Deus? Ou você acha que a bênção é de Deus e a maldição é do diabo? Muitas pessoas acham que a bênção é de Deus e a maldição é do diabo. Mas eu quero provar na palavra de Deus que tanto bênção quanto maldição, elas provêm de Deus. A bênção é a consequência da obediência. A maldição é a consequência da desobediência. Olha o que a palavra de Deus fala em Êxodo 20, versículo 5. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Existe uma visitação da parte de Deus, por consequência de um afastamento de Deus. Preste atenção, a maldição é uma consequência do afastamento de Deus. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu estou amaldiçoado, eu estou perseguido por demônios. Dá para tirar esses demônios da minha vida? Dá para orar por mim, fazer uma oração forte, uma sessão de descarrego? Não. Eu não consigo libertar ninguém por mim mesmo. Você precisa se libertar. Você precisa querer sair desse cativeiro. Você precisa querer romper com esse emaranhado espiritual que você está envolvido. De que forma? Tratando as maldições. Lidando com essa desordem espiritual que se instalou na tua vida e na tua família. A Bíblia diz: não deis o lugar ao diabo. Por que Paulo fala aos Efésios, no versículo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo? Porque o diabo, ele é oportunista. O diabo, ele se aproveita das oportunidades que tem para entrar. Então, se você der lugar ao diabo, ele vai entrar, porque ele vem com a sua missão, que é matar, roubar e destruir, João 10:10. E quando nós falamos de libertação das maldições, nós falamos justamente do processo pelo qual nós ficamos presos livres daquilo que nos prendeu. É um processo de libertação daquilo que nos prende espiritualmente. Como que a maldição se estabelece? Ao ponto de haver uma necessidade de libertação. A maldição, ela se estabelece de muitas formas. E uma dessas formas é justamente o que eu quero conversar com você hoje, ministrar para você hoje, que é a maldição familiar. A maldição familiar é uma das maiores causas, o porquê as pessoas estão amarradas, o porquê as pessoas não conseguem fluir, o porquê as pessoas não conseguem ser felizes no seu relacionamento conjugal. Muitas vezes não conseguem ser felizes, prósperas materialmente. Muitas vezes as pessoas não conseguem prosperar nas suas emoções, porque prosperidade não está atrelado somente à questão financeira, mas prosperidade é plenitude em todas as áreas da vida. Não consegue ser uma pessoa completa, não consegue viver em paz. E a pessoa diz assim: mas pastor, eu vivo com Deus, eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus, mas parece que tem algo que me persegue. E eu quero dizer a você, tem mesmo. Talvez você está vivendo situações em que você não tem culpa diretamente.
em que a culpa foram dos teus pais, dos teus avós, dos teus tataravós, mas você está recebendo a consequência dos pecados dos teus antepassados. Os teus antepassados talvez tenham pecado, se afastado de Deus, se distanciado do Senhor. E o pecado é a maior fonte de maldição na vida de uma família. Isso é tão verdade que a palavra de Deus nos fala que a maldição é uma resposta à desobediência, inclusive dos filhos de Deus. Os filhos que desobedecem, os filhos que se afastam, automaticamente a maldição vem. Por quê? Porque Deus é ruim? Porque Deus é cruel? Porque Deus tem prazer no sofrimento dos seus filhos? Não. Não é por nada disso. É porque a maldição, ela vem com uma função não de destruir. A maldição, ela vem com uma função não de acabar com a vida da pessoa, mas a maldição, ela vem para mostrar que existe uma desordem. A maldição, muitas vezes, não é a causa. A maldição é apenas o sintoma de que a vida de uma pessoa não está bem. E o sintoma nem sempre é ruim. O sintoma, em determinadas ocasiões, é bom. Por exemplo, a febre. A febre é boa ou a febre é ruim? A febre, sentir febre não é bom. Passar pela febre não é bom. Mas a febre é importante. É bom que nós tenhamos febre, porque a febre vai revelar, vai mostrar que existe algo na nossa vida que precisa ser tratado. Que existe um mal maior que precisa ser combatido. Então não adianta uma pessoa que está com febre, uma pessoa que está com inflamação, que está com uma infecção séria, ficar tomando dipirona para a febre. A febre vai baixar, mas o mal permanece lá. Daqui a pouco a febre volta. Então eu percebo que espiritualmente tem muitas pessoas assim. As pessoas estão vivendo uma vida amaldiçoada, com crise financeira, crise no casamento, crise conjugal, todas as áreas da sua vida assoladas, bagunçadas. Daí elas vão à igreja, elas ouvem a palavra, elas se sentem bem, a febre baixa. Elas vão para casa, vivem a sua vida, a sua semana. Segunda-feira, tudo tranquilo, febre baixa. Durante a semana começa novamente a febre subir. Daí ela vem no culto, ela sai aleluiada, cheia do Espírito Santo, animada, encorajada. Foi aquele culto maravilhoso de céu na terra. A gente não sabe se a igreja subiu, se o céu desceu, coisa extraordinária. Mas daqui a pouco, novamente a pessoa está lá embaixo. Então é em cima e embaixo, em cima e embaixo. Febre e passa febre, com febre e sem febre. Por quê? Porque está tratando apenas a causa e não está tratando o mal. Não está tratando, aliás, está tratando somente sintoma, não está tratando a causa. Então, essa é uma mensagem para você identificar qual é a causa dos problemas que você está vivendo. Porque, na verdade, a tua vida hoje é resultado daquilo que você foi ontem. Se nós vivemos debaixo de uma lei de semeadura, em que aquilo que nós plantamos, nós colhemos, você é resultado de uma família que talvez se afastou de Deus, que fez coisas erradas, e você acabou recebendo consequências. Por exemplo, você pega a história de uma pessoa que teve os pais divorciados. Você pega a história de uma pessoa cuja infância foi marcada por uma situação de adultério do pai ou da mãe, e ela se sentiu desprotegida. Ou você pega a história de uma pessoa que foi abusada sexualmente na infância. Você acha que se essa pessoa não for tratada, ela vai ser uma pessoa feliz? Não. Ela vai desenvolver muitos problemas de ordem emocional. Ela vai ficar fragilizada. No entanto, é necessário entender que ela não foi o motivo do divórcio do pai, mas o divórcio do pai, o divórcio da mãe trouxe consequências.
Ela não procurou uma pessoa para abusar dela sexualmente. Ela foi vítima, ela foi vitimada por essa situação. No entanto, são consequências e atitudes de pessoas que vieram. Só que com a maldição a gente lida. É necessário você encarar. Não adianta você fugir. Eu encontro muitas pessoas que querem ser libertas, querem ser curadas, querem ser restauradas, mas não querem encarar a sua história. Olha, é uma situação muito comum, primeiro, a mulher vir pedir ajuda. É impressionante. 90% dos casos, eu estou falando 90% dos casos, é a mulher que liga para marcar o horário no gabinete pastoral, para conversar, para passar por um processo de libertação. E geralmente a mulher diz assim: pastor, pelo amor de Deus, procure meu marido, ajude o meu marido. Mas o homem precisa querer ser ajudado. A pessoa precisa querer, porque se ela não quiser, ela não vai conseguir ser ajudada. Porque muitas vezes o homem, ele acostuma a camuflar a história, não quer encontrar-se com a sua história, não quer encarar as suas dores, não quer mostrar os seus flagelos. E com isso, fica marcado e tem uma vida infeliz. O que é a maldição? A maldição aparece mais de 200 vezes na Bíblia. Olha só o significado bíblico para a maldição, alguns deles, não é? É um castigo advindo da quebra de um mandamento, uma aliança com Deus, ou quebra de uma promessa ou juramento. A maldição é uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, onde algo ou alguém está preso, impedido e cativo. A maldição prende a pessoa. A maldição tira as forças do indivíduo, torna ele um cativo, preso num cativeiro, sem iluminação, sem alimento, sem direito de ir e vir. A pessoa fica paralisada, inerte. A maldição, ela pode ser também por praguejar, execrar, xingar, falar mal. A boca do ser humano é uma fonte de bênção e de maldição. Palavras são sementes que nós lançamos ao solo da nossa existência. E eu vou ter uma mensagem daqui a algumas semanas aqui no canal, em que vou falar sobre o poder da língua. Tua língua é fonte tua boca é fonte de bênção ou de maldição? Daqui a algumas semanas, entra aqui no canal e você vai receber essa mensagem fresquinha, em que vai ensinar você a usar a tua boca, a tua língua, como ferramenta de edificação. Mas você talvez esteja amaldiçoado por uma palavra que uma autoridade deu sobre a tua vida. Por exemplo, uma autoridade espiritual que é pai e mãe. No momento em que a tua mãe não estava bem, em que a tua mãe estava passando por dificuldades no casamento, você vivendo toda aquela situação do lar, você começou a internalizar aquela situação, a ter alguns comportamentos ruins, a provocar a ira da tua mãe por conta de tudo aquilo que estava acontecendo, e daí a tua mãe diz assim: você é uma péssima filha, você é um péssimo filho, você vai ver, você está vendo tudo aquilo que eu estou passando pelo teu pai, e quando você casar, você vai passar as mesmas coisas com a tua esposa ou com o teu marido, e você vai ver o que é bom para tosse. E daí você cresceu, aquela palavra foi liberada, e agora você está vivendo exatamente aquilo que a tua mãe viveu, só que de forma potencializada. Parece que a história está se repetindo e de uma maneira pior. Porém a Bíblia, na Bíblia, a palavra maldição não tem uma conotação fatalística, muito pelo contrário. Ainda que uma pessoa seja amaldiçoada pela palavra de alguém, a maldição é uma mensagem que nos ajuda a discernir desordem espiritual.
A maldição acontece na tua vida para você olhar e dizer: opa, as coisas não estão bem. Eu não posso continuar vivendo assim. E é o momento de você refletir e dizer: eu quero fazer um caminho de volta. Eu quero mudar o rumo da minha história. Eu quero mudar o curso desse rio que é a minha vida. E o poder da decisão está nas suas mãos. Você não pode se eximir de lidar com a tua história. Porque, presta atenção, tem coisas que ninguém vai fazer por você. Que é só você que pode fazer. Tomar decisões de corrigir falhas, de se arrepender de pecados, de mudar comportamentos, é você que precisa fazer. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo age no coração, mas você que tem que agir conforme a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e fala como ele está falando com você através dessa mensagem, mas o que vai mudar a tua vida é aquilo que você vai fazer a partir dessa mensagem. Porque grande parte da libertação é comportamental. O Espírito Santo trabalha, o indivíduo entrega a vida para Jesus. Muitas pessoas vêm no altar e choram porque estão sofrendo, porque estão brigando com o marido, porque estão desempregadas, porque estão na pior, estão na depressão, em tantas situações. As pessoas choram, mas da porta da igreja para fora, a vida continua a mesma e não muda nada. Você deve chorar no altar de Deus, você pode pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, mas quando você sair da casa de Deus, quando você sair para viver a tua vida, quando você voltar para a tua rotina, você tem que mudar. Ao terminar esse vídeo, você tem que tomar atitudes radicais de mudança na tua vida. A herança familiar é uma questão de filiação e não de nascimento. A Bíblia nos fala em Pedro que nós recebemos uma herança. 2 Pedro nos diz que nós recebemos uma herança dos nossos pais. Herança esta que nos foi dada pela vã maneira de viver dos nossos pais. Veja que herança não é uma questão de merecimento, não é uma questão meritória, mas herança é uma questão de filiação. Tem uma pessoa muito rica que morre, e de repente essa pessoa tinha um filho que não gostava muito de trabalho, e essa pessoa que morreu, ela trabalhou muito a vida inteira e adquiriu muitos bens, e deixou a herança para aquele filho que não gosta muito de trabalho. E alguém pode dizer: injusto, quem trabalhou foi o pai, quem adquiriu recursos foi o pai, e agora esse menino aí vai acabar tudo no mês, toda a fortuna vai gastar, porque ele é um vagabundo, ele não trabalha, ele não gosta de trabalhar. Ele anda de qualquer forma, gastando dinheiro, vai gastar todo o dinheiro que o pai trabalhou a vida toda. Ele é um garoto inconsequente, todo mundo conhece ele. E alguém pode dizer: ele não merece, mas o fato é que a herança que ele está recebendo não é por merecimento, mas a herança que ele está recebendo é por filiação, é porque ele é filho daquele falecido que era rico e deixou dinheiro para ele. Então agora ele pega aquela fortuna e ele vai administrar, se bem ou mal, não sabemos, mas ele vai ter que lidar com aquilo. Da mesma forma, um pai que morre e deixa problemas enrolados na justiça, deixa um monte de pepino para fazer o inventário. Os filhos que herdam aquilo vão ter que resolver, vão ter que lidar com essa herança ruim. Vão ter que resolver essa situação. E talvez algum filho possa dizer: mas eu não merecia. Eu sempre tive as minhas coisas em ordem. Meu pai que era desorganizado e agora deixou esse pepino para nós. Querido, você é filho. Quem é filho tem herança. Entendeu? Então, herança é uma questão não de merecimento, mas é uma questão de filiação.
Todos nós recebemos uma herança. Recebemos uma herança biológica, traços do pai, traços da mãe. Recebemos heranças comportamentais, dependendo do ambiente onde nós crescemos, onde o nosso caráter foi formado, nós vamos revelar o nosso caráter por conta do ambiente que nós crescemos e fomos criados, da forma como fomos educados. E existe a herança também espiritual. E a palavra que a Bíblia usa para a herança espiritual são duas: bênção e maldição. Você, merecendo ou não, você recebeu bênção ou maldição dos teus pais. Quem eram os teus pais espiritualmente em Deus? No sentido de que o teu pai e a tua mãe, eles serviam a quem? Serviam ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia? Tinham uma aliança com Cristo? Ou eram pessoas que talvez serviam aos ídolos? Que por mais fé que tivessem no seu coração, eram entregues nos altares da idolatria, com o seu coração, com a sua vida. Frequentavam terreiros ocultistas, faziam trabalhos espirituais, fizeram pactos e alianças com demônios, fizeram talvez consagração de filhos, e talvez você tenha sido um desses filhos que foi consagrado nos altares de Satanás. Fizeram benzimentos e tantas outras coisas. Como lidar com tudo isso? Quem eram os teus pais em Deus? Agora você precisa resolver essa situação. As maldições, elas são transmitidas através de pecados cometidos. É notório na área de libertação nós identificarmos casos em que uma linhagem está terrivelmente marcada por determinados pecados. O bisavô adulterou, o avô adulterou, o pai adulterou, e agora o rapaz casou e está adulterando também. A bisavó divorciou, a avó divorciou, a mãe divorciou, e agora a menina casou e está divorciando também, está em crise familiar. Geralmente problemas na questão de ruptura familiar, de divórcio, geralmente está bem ligado à questão da idolatria. Por exemplo, uma das entidades que agem na vida de uma família, que agem para destruir casamentos, que age para a desestruturação conjugal e familiar, é a entidade que opera por detrás do Santo Antônio. Geralmente, uma família idólatra ao Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, ela vai ter problemas na sua vida emocional. Todas as pessoas que eu atendi, que foram devotas a Santo Antônio, a sua família foi devota a Santo Antônio, divorciados, ou quando permanecem casados, permanecem infelizes, o marido dormindo numa cama, a mulher dormindo em outra cama. Muitas vezes pessoas que estão lá, a mulher está com 50 anos de idade e continua comendo o bolo de Santo Antônio, tirando o santinho. Faz 50 anos, está solteirona, não consegue casar, mas ela está lá, 50, 51, daqui a pouco está com 60, continua comendo o bolo de Santo Antônio. A idolatria é uma fé desvirtuada. A idolatria é o engano. A pessoa está lá achando que o santo casamenteiro, o santo do amor, vai trazer sorte. Mentira. O demônio que está por detrás dessa entidade, da identidade desse santo, é um demônio que faz trabalho contrário. A idolatria é uma fé no engano. E agora, alianças que foram feitas com Santo Antônio estão estabelecidas de forma geracional. Quando alguém se posicionava diante de Deus no povo de Israel, a bênção era para ele e era para os seus filhos.
Não que ele podia tomar uma decisão pelos seus filhos, mas ele poderia, como pai, fazer uma reserva espiritual, no sentido de legado espiritual, de aliança com Deus. Tem pessoas que vêm de históricos, de quebra de aliança. E Deus é contra a quebra de aliança, em especial no casamento. Malaquias capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim, ó, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo, em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Então, uma pessoa, quando toma a decisão pelo divórcio, ela muitas vezes não sabe as implicações de um divórcio. E é muito notório existir inúmeros casos de divórcio numa mesma família. Gerações de pessoas divorciadas. Se você está pensando em divorciar, ei, esse não é o caminho, porque o divórcio perturba emocionalmente o casamento. O divórcio, ele traz para dentro do casamento coisas terríveis, em que se cada um for para um lado, essas coisas terríveis recairão sobre os filhos. Quando o divórcio acontece por conta do adultério, o adultério endemoniza a cama do casal, contamina espiritualmente o leito do casal. O adultério produz inibição sexual, remove o prazer de dentro para fora do casamento. O adultério desprotege os filhos espiritualmente. Tem uma mensagem que eu falo sobre libertação infantil, a batalha espiritual na vida das crianças. Eu falo sobre a cobertura espiritual. Quem cobre espiritualmente os filhos são os pais. Essa desproteção espiritual deixa os filhos suscetíveis à ação demoníaca. O adultério de um dos cônjuges expõe o outro cônjuge a trair também. O adultério traz espírito de bancarrota financeira. Problemas financeiros se acumulam na vida do casal. O adultério, ele implica em escândalo, em decepção. Todo adultério enfrenta um período de exposição e apedrejamento. O escândalo ocorrerá mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, mas sempre mais dolorosa, dependendo do tempo em que se camuflar a questão do adultério. E se o adultério não for tratado, ele vai produzir uma situação crônica de decepção familiar, de dor, de repúdio e então, efetivamente, do divórcio. O divórcio é o ápice. O divórcio é a quebra da aliança. O divórcio é alguém quebrando uma tríplice aliança, a aliança que ele fez com o seu cônjuge diante do altar e com Deus. Existe um famoso ditado, não é, que diz assim: antes de casar, abra bem os olhos, porque depois que você casar, você vai ter que fechar os olhos para muitas coisas. O casamento é algo muito sério e que nos nossos dias está sendo banalizado. Se você vem de um histórico familiar em que houve casos de adultério, casos de divórcio, você precisa cuidar do teu casamento. Você precisa se posicionar diferente. Porque não é porque o teu avô, porque o teu pai, porque alguém da tua família se divorciou e adulterou, é que você vai adulterar também. Se você sabe que existe uma ação maligna na tua família, cuide com isso. Cuide com isso. Outra maldição familiar é a idolatria. Eu falei aqui um pouco sobre a idolatria. A Bíblia fala: não farás outro Deus além de mim. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Deuteronômio 5:8.
A idolatria é um pecado contra o próprio Deus. Se tem um assunto que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, é idolatria. A idolatria é sutil, porque a idolatria parece ser uma coisa boa. Pois a pessoa, quando está prostrada, rezando, orando diante de uma imagem, é uma cena assim, tocante. É uma pessoa que expressa fé, devota. Mas, na verdade, essa fé que parece ser genuína é uma fé desvirtuada. É uma fé na mentira. É uma fé no engano, na vaidade. Existem muitas maldições impostas pela idolatria. Será que você não tem vindo de uma família idólatra? O perigo da idolatria é quando a pessoa se torna como um ídolo. O Salmo 115 nos fala que os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum na sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que o servem e os que nele confiam. A idolatria altera a identidade do devoto. A pessoa se torna espiritualmente cega, espiritualmente surda, espiritualmente inerte, assim como o ídolo que tem boca, mas não consegue falar, tem mãos, mas não conseguem apalpar. Porque nós somos transformados à semelhança daquilo que nós cremos. Se eu creio que um pedaço de pau, que um pedaço de pedra, que um pedaço de gesso é o meu Deus, eu vou ser igual àquilo. Agora, se eu creio que o meu Deus é vivo, é poderoso, é real, é amor, eu vou manifestar na minha vida características do meu Deus. A idolatria produz engano, desproteção espiritual. É tanto engano que você pode falar para o idólatra. Você diz, olha, leia lá na tua Bíblia, leia o Salmo 115. A Bíblia fala que não pode adorar a outros deuses. Está lá no Salmo 115 que o idólatra adora a Deus que tem boca, mas não fala. Você pode falar, explicar, ir lá, mostrar, grifar o texto. Ele vai dizer, não. Isso não é assim, não é dessa forma que se interpreta, porque o meu pai era assim, a minha mãe era assim dessa religião, eu vou continuar até eu morrer, porque a pessoa está cega. E Satanás usa essa legalidade da fé distorcida e vem com as suas entidades demoníacas que se camuflam através da identidade dos santos. Os espíritos que agem por detrás das imagens são espíritos de engano. Eles que supostamente deveriam proteger o devoto, eles fazem um trabalho contrário, porque esse é o trabalho do diabo, enganar. Ele é um enganador. Um dos nomes de Satanás na Bíblia é enganador. Ele quer enganar. Você pode ver que, por exemplo, os devotos de São Cristóvão, que é o protetor de motoristas, os devotos de São Cristóvão são os motoristas que mais sofrem acidentes. Falei sobre o Santo Antônio aqui agora há pouco. Devotos de Santo Antônio sempre estão passando por inúmeros divórcios, porque é o protetor do casamento, mas ele age contra o casamento. Os devotos de Santo Antônio sofrem de solteirice, desgraça sentimental, cegueira espiritual. Uma entidade terrível, terrível é a Santa Luzia. Eu estive, algum tempo atrás, fazendo uma conferência de libertação na Igreja Fonte da Vida, lá na cidade dos Vizinhos, no interior do Paraná. E algo interessante aconteceu naquela conferência. No final, uma irmã da igreja, ela falou, pastor, eu já estou há alguns anos aqui na igreja. Quando eu cheguei aqui, eu tinha algo interessante, eu tinha uma visão dupla dentro da igreja. Eu começava a enxergar as coisas de forma dupla. E depois eu continuei vindo à igreja, eu não tive mais esse sintoma, essa visão dupla.
Mas a minha filha agora que estava aqui, que está aqui comigo, uma menina assim de 18 anos aproximadamente, na hora da oração, que o Senhor fez a oração, ela começou a ter a visão dupla e essa visão dupla voltou para mim também. Então eu estou olhando para você, pastor, eu estou enxergando duas pessoas. E eu fui orar por aquela mulher e por aquela filha que estavam com aquele distúrbio na visão. E eu perguntei para ela, olha, antes de vocês se converterem, antes de vocês entregarem a vida para Cristo, qual era a religião de vocês? Ah, nós éramos idólatras. Os nossos pais também eram idólatras. E eu perguntei, qual que era o santo de devoção? Elas falaram, Santa Luzia. Ah, quando elas falaram Santa Luzia, eu lembrei. Santa Luzia quem? É a protetora dos olhos. Ora, aquilo que deveria ser protegido, que eram os olhos, era o que Satanás estava atacando. Eu orei por aquelas mulheres, por aquela mãe e por aquela filha, e elas foram libertas daquele espírito maligno que se manifestou, que se infiltrou através da fé distorcida. Os devotos de São Jorge, o mesmo São Jorge que é adorado na igreja romana, é o São Jorge lá do sincretismo, o São Jorge guerreiro, o Ogum do sincretismo. Geralmente, essas pessoas que adoram ao Ogum ou a São Jorge, elas manifestam comportamentos de ira, de raiva, de ódio, tem manifestações terríveis de destempero emocional, porque ela se tornou semelhante ao seu Deus. Santo Expedito, o provedor imediato. Sempre pessoas que são devotas de Santo Expedito, elas estão financeiramente destruídas. Eu fui visitar um empresário, cheguei na sala do empresário, no escritório do empresário, tinha um monte de santo, de fitinha, e eu perguntei, qual que é o teu santo de devoção? Ele falou, pastor, eu sou devoto de Santo Expedito, o solucionador lá das causas impossíveis. Gente, falei, é por isso que você está com a tua vida amarrada, porque o ídolo, ele nada pode fazer, mas a entidade que está por detrás do ídolo altera a fé da pessoa e trabalha contra. Querido, a idolatria é uma fonte de maldição, a idolatria familiar, se desvencilhe disso. Preste atenção, nem tudo aquilo que você recebeu de herança é bom. A idolatria é uma herança maligna, abra mão da idolatria. A pessoa que estava na idolatria, o teu pai, a tua mãe, eles estavam lá de todo o coração, mas eles estavam cegos espiritualmente, eles estavam surdos espiritualmente. Eles eram pessoas sinceras, mas eles foram enganadas por Satanás. É necessário que você trate desta herança seriamente, rompa com a idolatria, peça perdão ao Senhor por esses desvios, clame pelo sangue de Jesus, para que rompa com toda a herança que você recebeu. Falta de perdão, amargura. Talvez na tua família existia uma cultura familiar de brigar e ficar brigado por meses, por anos. E você via isso, você não gostava disso, mas agora você casou. E você parece que repete aquilo que você viu, aquilo que você aprendeu. E parece que você não consegue se desvencilhar. Por mais que você tenha uma briga com o teu marido, com os teus filhos, por mais que você queira se reconciliar de imediato, você não consegue. Por quê? Porque você precisa ficar brigado, porque senão parece que não brigou. E com isso vem a amargura. A falta de perdão é uma causa terrível do envenenamento emocional. A falta de perdão, inclusive, é uma das causas que muitos tipos de câncer se estabelecem no corpo do indivíduo. Porque quando nós não perdoamos, uma ferida se abre dentro de nós. A amargura é uma toxina espiritual
tão venenosa quanto infecciosa. Essa toxina que é a amargura, ela não enferma somente a nós, mas ela contamina as pessoas que estão ao nosso redor. É de onde vem a palavra mágoa, água ruim. Você já tomou uma água insalubre, ruim? Essa água fica dentro do teu estômago e você começa a passar mal. Enquanto você não vomitar, não jogar tudo para fora, você não é liberto. É necessário deixar toda a amargura. É necessário perdoar. O Senhor Jesus, ele diz em Mateus 5, 14 e 15, pois se perdoardes as vossas ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem a ofensa um dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perdoe. Não porque você é bonzinho, mas perdoe porque você é inteligente. A Bíblia diz que se teu irmão pecar contra ti, você vai até o teu irmão. E Jesus fala assim, vai até o teu irmão. Pede perdão ao teu irmão. Se ele reconhecer que ele errou, você ganhou o teu irmão. Então é necessário você ir. A gente sempre acha que quem tem que pedir perdão foi a pessoa que ofendeu. Mas a Bíblia não fala isso não. Não fala. A Bíblia fala que quem se sentiu ofendido deve ir lá e consertar a situação. Sabe por quê? A mágoa, a falta de perdão, é uma ação no teu emocional, para que seja uma porta aberta para o diabo agir. Eu atendi uma pessoa que ela passou mais de 60 anos sendo diaconisa dentro da igreja, servindo a Deus no templo. Essa pessoa, ela no final da sua vida, ela perdeu o seu braço, ela perdeu a sua perna, e ela não queria perdoar o ex-marido. Ela já tinha sofrido derrame, só estava com o cotoco do braço e o cotoco da perna. Ela se arrastava no chão, e ela não perdoava o seu ex-marido. E nos últimos dias, essa pessoa manifestava de uma forma terrível. Um dia me chamaram no hospital dizendo, pastor, por favor, você pode vir orar pela fulana. E eu já tinha ido orar naquele dia lá. Daí eu cheguei lá e perguntei, o que está acontecendo? Nós não sabemos, porque a gente dá injeção nela, para ela acalmar, calmantes, e dá efeito contrário. E os médicos e enfermeiros estavam com medo de entrar no quarto. Quando eu entrei no quarto, ela estava com uma cobra arrastando, aquela senhora de quase 80 anos, sem braço ou sem perna. Um espírito maligno tinha entrado, e eu sabia porque era falta de perdão. Isso é muito sério. Abortos na linhagem, histórias de aborto na linhagem. A mãe abortou, a filha abortou. Eu estou falando de aborto provocado, não aborto espontâneo. Aborto provocado, isso precisa ser sondado, esse histórico precisa de mais profundidade, porque o aborto é o assassinato da descendência. Além de trazer um legado de morte, de depressão, de destruição sobre a posteridade, também deixa a vida da pessoa estéril em várias áreas. O aborto endemoniza o útero, traz espírito de morte para o útero. Muitas pessoas que provocam o aborto, elas morrem, abortam em outras áreas da vida. A pessoa que aborta, ela vai abortar não somente o filho e a descendência, mas vai abortar sonhos, planos, projetos, faculdades, empregos, relacionamentos. Se no histórico familiar tem casos de furtos, de roubos, peça perdão ao Senhor, passe tudo isso pelo sangue de Jesus. Mortes estranhas, homicídio, suicídio na família. Todo sangue derramado é um sangue inocente. O sangue inocente derramado é um sangue que vai ser reclamado pelo mundo espiritual. Eu atendi uma pessoa numa conferência de libertação na região metropolitana de Curitiba, e essa pessoa, eu estava orando por ela e ela ficou terrivelmente endemoniada. E eu clamando ao Senhor pela vida dela e pedindo que o Espírito Santo me desse uma direção, o Espírito Santo me mostrou dentro da carteira dela uma foto
E essa carteira estava do lado esquerdo da cama dela. Deus me deu a visão do criado mudo, do lado da cama, carteira, e dentro da carteira uma foto. Eu falei, dentro da tua carteira, dentro da tua gaveta, do lado esquerdo da tua cama, tem uma carteira marrom, se desfazendo, bem antiga. Dentro tem uma foto. Quem é a foto? Ah, é o meu marido. O que tem o teu marido? Teu marido é vivo? Não, meu marido morreu há 7 dias atrás, pastor. Ele foi assassinado aqui na rua da igreja. E sabe que é a entidade que estava manifestando nela? O espírito de morte. O espírito de morte estava ali dizendo, eu vim para matar ela. E o Espírito Santo me revelou até chegar a identidade do marido. E o demônio, e eu falei, então nós vamos orar. E quando nós oramos e repreendemos aquele espírito maligno, o demônio falou assim, eu vim, matei ele e agora eu vim tomar a vida dela. Eu falei, não veio tomar a vida dela porque ela é do Senhor Jesus. Há 7 dias você tomou o marido dela, a vida do marido dela na rua dessa igreja, mas a partir de hoje, Jesus entrou na história dela. Olha que coisa interessantíssima. Um espírito familiar. E daí eu fui ouvir a história, outras pessoas da família também morreram de morte matada e não de morte morrida. É necessário entender o histórico da família. Perseguição sexual. É necessário nós entendermos que toda intimidade sexual fora do casamento constitui-se pecado. E é construída uma aliança com o parceiro sexual. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois são uma só carne. Paulo está dizendo que a união de um homem com uma prostituta é a mulher que vive do sexo, que faz sexo por dinheiro. Não existe amor, não existe compromisso, não existe aliança formal. Ela apenas entrega o seu corpo por dinheiro, ela recebe por aquilo. Paulo está dizendo que um homem que se une a uma profissional do sexo faz uma aliança, cola. Se a união de um homem com uma prostituta, que é uma garota de programa, que faz sexo sem ter prazer, que faz por dinheiro, existe aliança, quanto mais com o teu namorado, com a tua namorada, com a pessoa que você tem relacionamento, que tem afeto. A aliança sexual precisa ser quebrada. Por quê? Quando é constituída essa aliança, vem perversão sexual. Existe legalidade para demônios. Uma vez eu atendi uma pessoa e ela falou assim, pastor, eu sou casada, eu amo meu marido, nós casamos no altar de Deus, mas quando eu tenho a intimidade com o meu marido na cama, eu sinto o cheiro do meu ex-noivo. Parece que é o meu ex-noivo que está do meu lado. E conversando e ministrando a ela, com uma outra irmã do Ministério de Libertação que estava comigo, eu sempre atendo mulheres com uma mulher, nunca ministro mulher individualmente, em libertação. Ela falou assim, pastor, eu tinha um forte relacionamento com meu ex-noivo, relacionamento sexual. E você já pediu perdão ao Senhor? Não, pastor, eu casei e tal, não tenho mais nada com ele, mas não pedi perdão. A partir daquele momento em que ela renunciou àquela aliança de pecado com o seu ex-noivo, que há muitos anos ela não encontrava e não tinha relacionamento, a partir daquele momento, ela nunca mais teve essa percepção. Por quê? Porque ela estava grudada, ela estava colada. Esse namoro impuro inferniza, endemoniza a vida dos jovens e dos adolescentes. O sexo foi feito para dentro do casamento. E essa depravação sexual, nesses últimos tempos, tem vindo como cultura familiar. Tem mães que incentivam as suas filhas a terem relacionamento sexual antes do casamento. O sexo é sagrado, o sexo é santo, o sexo é o ápice do casamento, da aliança, a celebração do casamento. A cama é o altar, o sexo é o holocausto, é algo santo. E toda espécie de perversão sexual na área de prostituição, de masturbação, de bigamia, de necrofilia, relacionamento com mortos. Eu lembro de uma situação
que eu atendi, uma das mais bizarras, em que o indivíduo, o rapaz, ele tinha relacionamento com animais. Com animais. E a entidade que ele manifestava eram entidades nordestinas. Uma delas era Lampião, o espírito de Lampião. E ele, por inúmeras vezes, ele teve relacionamento com jumento. Ele teve relacionamento com cachorro. Ele teve relacionamento sexual com gato. Chega a ser nojento da gente pensar algo assim. Mas esse rapaz estava possuído de demônios. Foram 2 tardes de libertação a fio com esse rapaz, que estava entregue a esses espíritos de prostituição. E você pensa, queridos, que não tem pessoas que estão se relacionando assim? Se relacionando sexualmente com o seu animal. Isso é verdade. Eu não falo daquilo que eu ouço, eu falo daquilo que eu trato. O que me chamou a atenção não foi o único, foram alguns casos assim, mas esse foi a quantidade de animais e o tempo que ele se relacionou com esses animais. Como uma pessoa em sã consciência, uma pessoa que tem uma mente boa, uma mente normal, vai se relacionar sexualmente com o animal, só pode estar endemoniado, não tem outra explicação, é demônio. Mas daí eu fui ver o histórico familiar, depravação sexual. Porque quando a porta da depravação sexual é aberta através do adultério, através da própria masturbação, através da fornicação, do namoro impuro, isso se estabelece como regra na sua família. E daí para um perverso sexual, para um depravado sexual, ele ter relacionamento sexual com um animal e ter um relacionamento sexual com um filho ou com uma criança é a mesma coisa. Na cabeça dele é a mesma coisa. Queridos, precisamos tratar. Nós vemos crianças pequenas com tendências terríveis para a imoralidade sexual. Crianças que não tiveram contato com pornografia, com literatura pornográfica, com internet. Crianças em tenra idade com essa perversão, porque existe uma perseguição. O que eu preciso fazer, pastor? Com tudo isso, precisa se submeter a Cristo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, se sujeite a Deus. Sujeite a tua história de familiar ao Senhor. Eu conheço dezenas de pessoas, centenas de pessoas, que são abençoadas por terem heranças benditas, que vieram de históricos abençoados. Eu conheço famílias que vieram de históricos ruins. Eu sou fruto de uma família que o meu pai era alcoólatra, o meu avô era alcoólatra, o meu bisavô era alcoólatra. O meu pai conheceu o meu avô legítimo, porque ele era filho de criação, o avô legítimo o pai legítimo do meu pai. Meu pai conheceu com 18 anos. Com 18 anos. O meu avô legítimo foi lá na minha casa, eu era muito pequeno, tinha uns 2, 3 anos, e ele foi conhecer o filho, que era o meu pai, e ele chegou lá com uma caixa de cerveja, ele também era alcoólatra. Meu pai tinha um pai alcoólatra, um pai biológico alcoólatra e um pai de criação alcoólatra, e automaticamente meu pai era alcoólatra. Foi aí que nasceu o meu ministério de libertação, a libertação dentro da minha casa, libertação familiar. Eu comecei a orar e jejuar juntamente com a minha mãe pela libertação do meu pai. Eu não entendia nada de libertação. E o Espírito Santo falou, é um espírito familiar que age. Espírito familiar é um espírito geracional. É um espírito que vai visitando as gerações. E eu fui entender o histórico. Eu fui entender muitas coisas que estavam acontecendo. Eu falei, Senhor, me dá uma direção. E daí um dia caiu na minha mão, naquele período mesmo, um livro de libertação. E ali eu comecei o meu ministério, há 15 anos atrás.
Comecei o ministério de libertação no gabinete pastoral, atendendo cada um. E hoje são já mais de 12 anos realmente estabelecido como ministério de libertação, ajudando pessoas, porque Deus me restaurou. Se Deus restaurou a minha sorte, se Deus restaurou a minha casa, se Deus restaurou a minha família, vai restaurar a tua também. Não importa se é perversão sexual, não importa se essa perversão sexual tem levado pessoas da tua família à homossexualidade, à lesbiandade, não importa, Jesus é poderoso para transformar. Não importa se a tua linhagem vem de uma linhagem ocultista, de feitiçaria, do engano, porque as pessoas transitam entre a idolatria e também vão para a feitiçaria, vão para o ocultismo. É muito comum a pessoa ter um ídolo, um santo de proteção, um santo de devoção, mas também vão frequentar os terreiros do ocultismo, vão pedir ajuda para os Exus, para os caboclos, para as pombagiras. Esse trânsito no meio das religiões que forma essa miscelânea de religiões, esse sincretismo religioso, em que não existe um Deus, mas existem vários deuses, é a cultura do nosso país. Existe um só Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode te libertar, que pode mudar a tua história. Rompa com toda essa história de maldição. A Bíblia diz: provai e ver que o Senhor é bom. Talvez você já tenha provado de tantas coisas na tua vida. Ei, é hora de você provar Jesus. É hora de você abrir o teu coração para Jesus, recebê-lo gostoso como Senhor e Salvador da tua alma, para você encontrar descanso. Ore comigo nessa hora. Feche os teus olhos aí, coloca a tua mão direita na altura do teu umbigo, onde faz ligação com você e os teus ancestrais, as gerações passadas. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está recebendo essa mensagem agora, está ouvindo a tua palavra. Nessa noite, Senhor, eu amarro o poder dos demônios, eu repreendo a ação dos espíritos malignos, dos espíritos familiares. Em nome de Jesus, eu estou destronando Satanás desta vida, desta casa e desta família. Que o espírito de arrependimento venha, Senhor, sobre esta vida agora, e que haja uma transformação total e completa. Ore comigo nessa hora, querido. Ore comigo nessa hora, minha irmã. Diga assim: Senhor Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador. Eu entrego o meu coração, a minha vida a Ti. Eu sou um pecador, preciso do Teu perdão, e agora eu quero me colocar como intercessor do meu lar, da minha família. Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, traímos, Senhor, a Tua confiança, nos dobramos diante de outros deuses, nos entregamos através de rituais, de batismos, na idolatria, na feitiçaria, nos entregamos às práticas sexuais promíscuas. Ah, Senhor, em tantas coisas quebramos os Teus mandamentos, nos afastamos do Senhor, mas agora, representando a minha família, fala o nome da tua família, fala o sobrenome da tua família, fala o sobrenome materno, paterno, fala agora o sobrenome. Fala agora em nome de Jesus. Isso, vai falando sobrenome. Diga: eu me arrependo, Senhor. Se você lembra, meu querido, se você lembra, minha irmã, de pecados acentuados na tua família, começa a pedir perdão. Diga: Senhor, eu me arrependo. Diga o nome do pecado agora. Vamos, diga o nome do pecado: adultério, perversão sexual, imoralidade, roubo, morte, idolatria, feitiçaria. Fale agora. Isso, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor está ouvindo esses pecados. O Senhor está ouvindo esses pecados. Diga: eu renuncio. Diga: eu renuncio a Satanás e a todos os demônios que tiveram acesso à minha vida através desses pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Erga as suas mãos onde você está. Diga: obrigado, Senhor, pela tua libertação, em nome de Jesus. Amém e amém.